Pessoal, dando continuidade aqui, agora a gente vai focar na importação do nosso modelo, tá? Então, para a gente usar a função da regressão linear, a gente vai ter que chamar aqui a biblioteca sklearn, tá? Vamos digitar ponto, vamos chamar aqui o linear model e vamos importar o linear regression. Tá vendo? Ele já definiu aqui para nós. E aqui a gente precisa definir essa função e uma variável a princípio. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos digitar aqui, ó, função regressão, tá? E aqui a gente vai aplicar essa função do linear regression. Legal? O que a gente acabou de fazer aqui, só para vocês entenderem. Eu vou entrar aqui no linear regression. Deixa eu ver se o Google vai dar as opções para nós. Não, não deu. Aqui eu estou chamando essa função, tá, da regressão linear lá que a gente viu aqui nos vídeos, tem lá na playlist a fórmula da regressão. Se você assistiu, basicamente a gente está chamando aquela função. Se você não assistiu, corre lá, dá uma olhadinha aqui na playlist que vai ter lá falando sobre o cálculo estatístico da função da regressão linear. Então a gente está chamando ela aqui nessa função. Então a gente gravou todos aqueles cálculos estatísticos, tudo dentro dessa função. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar essa função novamente, né? Porque ela já tem lá todos os cálculos estatísticos. Você vai digitar o ponto e vamos chamar a função fit. O que o fit vai fazer? O fit ele vai aplicar todos aqueles cálculos estatísticos dos nossos dados para treinar o modelo de machine learning. Simples assim. Então, vamos passar aqui os nossos dados de treinamento. Então, vai ser o X treinamento e o Y treinamento. Então, basicamente, o X treinamento é o nosso salário, são as variáveis de característica, e o Y treinamento são as nossas variáveis de limite de empréstimo. Então, eu quero que o modelo aprenda como o salário interfere no nosso limite de empréstimo. Então, se eu digitar o Shift e apertar o Enter, o que aconteceu? A gente acabou de treinar aqui um modelo de Machine Learning. Simples assim. Tá? Se você assistir lá o vídeo de cálculo, né, teve todo aquele trabalho de aplicar a fórmula, descobrir os coeficientes. Né? Aqui, basicamente, em 3 linhas de comando, a gente fez tudo no vídeo. Tá? Então, aqui a gente já treinou o modelo já está treinado. Então aqui ele já aplicou todas aquelas fórmulas estatísticas, já fez todas as verificações, tá? E já deixou tudo bonitinho para nós gravado em uma função. Tá? E aqui vamos fazer o seguinte: vamos chamar a função .regressão, vamos chamar o método score. O score ele vai, deixa eu só digitar primeiro e já explico para vocês o X treinamento e o Y treinamento. A função score ela vai calcular se o quanto o nosso modelo se aproximou ali, quanto essas variáveis se explicaram. Muito próximo da correlação, tá? É próximo, mas não é igual, tem algumas questões diferentes, mas a escala é a mesma, tá? Então o nosso modelo, ó, teve aqui um índice de 0,99, perto de 1, ou seja, o nosso modelo ele teve uma performance muito boa. A gente vai testar mais para frente, mas com essa função score você já consegue ter aqui uma visão se o modelo teve uma boa performance ou não. Tá? Então a gente já verificou aqui que teve uma boa performance já nessa função score. E agora vamos plotar a reta da regressão, né? Que a regressão ela tenta achar uma reta bem linear. Então eu vou definir aqui um gráfico com aquelas dimensões, tá bom? Esqueci de chamar o PLT, já ia dar errado, né? plt.figure. Aqui eu vou chamar o plt.scatter. Vou passar aqui
primeiro os nossos dados que a gente usou para fazer o treinamento, né? Treinamento. Depois aqui, para a gente plotar a reta da regressão, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar o PLT, mas a gente vai chamar outro tipo de gráfico, o PLT plot, que é o gráfico de linhas. Nós vamos passar o x-test para ele. E também a gente vai ter que passar os valores de previsão. Eu vou passar aqui e já explico para vocês no gráfico, vai ficar muito mais fácil, tá? Espera aí. Vou passar com color red aqui. Tá? Deixa eu pôr o ponto e vírgula, que eu não gosto dessas mensagens, tá? Aqui, gente, ó. Aqui eu coloquei um gráfico de 2 eixos, tá? Que nem a gente fez lá no começo, com os 2 eixos do salário e do limite. Depois eu fiz um gráfico com x-testes. E depois eu chamei a função da nossa regressão linear e chamei a função predict. O predict ele vai fazer previsões de valores para nós. Então eu passei o x-test novamente para ele prever. Para quê? Para que a gente consiga fazer o plot da nossa linha da regressão. Tá? A gente vai explorar mais essa função da predict, porque talvez fique um pouco abstrato aqui para vocês, mas o predict é o que a gente vai usar para fazer previsões. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai fazer várias previsões para você pegar bem o que é essa função predict. Mas basicamente o predict é o que eu uso para fazer as previsões. Tá? Então aqui na função o modelo já está treinado, né? Já está com todos os parâmetros. Eu chamo o predict e aqui eu passo o valor que eu quero fazer a previsão. No caso, eu passei o x-test, porque ele vai comparar o valor real do x-test e o valor que o modelo preveu. E a ideia é o quê? Fazer a reta para a gente entender se o nosso modelo ele ficou linear ou não, né? No nosso caso, perfeito, né? A reta ficou aí quase perfeita. Obviamente não, porque tem alguns desvios aqui, né? E aqui no final. Mas o nosso modelo aqui aparentemente teve uma performance muito boa, olhando que a reta ficou muito próxima aqui dos nossos dados, tá bom? Eu vou encerrar aqui, porque aí depois a gente vai falar de previsão, de erro, e talvez vai demandar um tempinho, tá bom, gente? Então eu vou encerrar aqui, a gente já se vê aí na próxima aula, tá bom? Um abraço.